Então, tenhamos uma boa tarde. Fizeram uma pergunta de até quando haverá dor e sofrimento? Até enquanto existir sentimentos negativos. Até enquanto nós não transmutarmos o ego negativo em ego positivo. Até quando a gente permanecer numa tridimensionalidade. Até quando a gente não se elevar para mundos das mansões e mundos moroncial. Tudo isso faz parte dessa escola bendita. A dor, ela foi implantada nesta tridimensionalidade para que haja um aviso que algo está entrando em desarmonia. Uma dorzinha. A gente não liga, vem uma dor. Não liga, vem uma dorzona. Não liga, da dor passa para o sofrimento. Então, a dor é necessária para o nosso despertar, o sofrimento é opcional. O sofrimento só vem quando a gente negligencia tudo aquilo que fora encaminhado para cada um de nós, para o nosso aprendizado. Então, essa dor, quando a gente aprende com ela, cresce com ela, ela é uma dor necessária que não é uma dor tão doída. Agora, o sofrimento não. O sofrimento machuca. O sofrimento destrói. O sofrimento faz com que o ser se desespere, recue, se revolta, ativa o ódio. Tudo essas coisas ruins. Então, que tenhamos essa compreensão do que nós queremos. Eu quero me esforçar para crescer, para transmutar sentimentos negativos, com pensamentos, palavras e ações de alimentação, no equilíbrio, harmonia, amor e controle, eu vou ascendendo sem sofrer, sem dor, dorzinha, só para despertar, porque numa escola de aprendizado, há necessidade dessa dualidade, e na dualidade há necessidade de uma adversidade. E essa diversidade chama-se uma quantidade de energia suficiente para deslocar uma partícula de sua órbita, para dar um salto quântico para outra órbita. Faz com que a gente saia de uma inércia, despolariza conceitos e paradigmas. Então, para muitos, é uma chatice. Para muitos, Deus não liga para o seu filho. Para muitos, o ser é azarado. Para muitos, ele vive em função de pegar azar, desgraças, amando alheio. Então, vive numa vida ilusória, sofrendo. Está na hora da gente pensar alto, agir alto, para que possamos aprender sem sofrimento. Perguntas nesse sentido? Então, hoje nós vamos estar falando transmutações. Quando a vida lhe apresentar áspera, quando a vida se apresentar áspera, ofereça ternura. Quando a adversidade chegar sem aviso, receba-a com benevolência. Nem tudo é que parece. Às vezes, os dissabores são apenas a impaciência e a angústia de quem os apresenta. Nem tudo é direcionado a você. Consequências do mal entendidos podem gerar durezas no coração.
reflita. Se desejar mudar um estado de coisas desconfortáveis, ofereça doçura. A melhor arma para desfazer uma situação difícil é encará-la de frente e colocar a ternura no lugar da insatisfação ou do desencanto. De que adiantará jogar lanças pontiagudas na vida, se não para te afastar ainda mais da atitude doce e fraterna? Afinal, todos só dão ao universo e a você o que possui dentro do seu coração. Só então, preparados para ofertar doçura e amor, quem os possui dentro de si. Veja sempre todos os ângulos da questão. Nem todos são negativos. Procure avaliar os positivos, trabalhando o perdão e o amor. Encontrará a paz. Eu vos abençoo, querido e amado Mestre Sananda. Nessa escola também, com a visão tridimensional, a gente interpreta muito errôneo daquilo que o cosmos conspira para cada um de nós. Então, muitas vezes a gente luta para ter aquilo que almejamos, mas muitas vezes não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. E aquilo que precisamos, muitas vezes, não agrada o ego negativo. Muitas vezes, o ego negativo não aceita. Então, nós precisamos olhar, conforme os mestres disseram, o mestre disse, de vários ângulos. Por que será que está vindo para mim? Será que é por acaso? Será que eu ainda não entendi que essa escola é uma escola de atração? A gente recebe para nós aquilo que precisamos. Precisamos no aprendizado, no resgate, no fortalecimento. De alguma forma precisamos. Então, isto quer dizer que a gente vive em função de uma sintonia. Sintonia. Eu vou atrair para mim, ou melhor dizendo, o código e na minha ignorância, 98,4,2, eu entendo que é castigo. Eu entendo que é mal olhado, inveja, alguém querendo fazer o mal para mim. E a gente cansa de falar aqui o que os mestres não cansam de dizer para nós. Não existe doenças contagiosas, existem seres debilitados. Se eu estou recebendo essa conta, é porque eu estou nessa sintonia, chamando, autorizando que chegue até mim. Então, vamos olhar, se a vida está meio difícil, está custosa, alguma coisa ou várias coisas que nós estamos fazendo está fora dos princípios divinos. Não, o ego, eu estou certo, o mundo está errado. 50 mil pessoas já falaram para mim que eu sou orgulhoso, que eu sou descontrolado emocionalmente, e 50 mil vezes eu falei para essas pessoas, é você e sua mãe que é descontrolado, eu não. A gente sempre jogando as frustrações nos outros. Eu estou assim por causa de você, por causa do mundo, não por causa da escolha que eu fiz. E é nada, é por causa da escolha que eu fiz, é por causa da ignorância que eu me encontro, é por causa da força de vontade de querer vivenciar os legados deixados por esses benditos mestres. E o principal deles, o querido Mestre Jesus, querido Mestre Sananda, que deixou tanto legado bendito, baseado no amor incondicional.
aliás, foi o que ele mais fez aqui na Terra, ensinar a gente, treinar, aflorar esse amor que existe em nós, porque nós somos a essência do amor, nós somos parte desse amor criado pelo Pai. Vamos, cada situação, fazer reflexão, não usar do envolvimento emocional, não abrir o campo, porque grande parte da humanidade, diante de alguma dificuldade, a primeira coisa que fazem é abrir o campo emocional. Aí é onde que destrambela tudo. Abrir o campo emocional que está alojado no astral inferior, aí baixa as vibrações imediatamente. A gente começa a ser vampirizado pelas forças antagônicas que quer o nosso mal e quer aproveitar da situação que nos encontremos. Confunde a nossa mente, ficaremos exauridos energeticamente, confuso mentalmente e exaurido energeticamente. Não precisa mais nada para se tornar escravo da falange trevosa. Não precisa mais nada. Debilitado energeticamente e confuso mentalmente. Aí eles deitam e rolam. Eles começam a implantar. E se nós não reagirmos, se tornaremos presas fáceis. E vai acumulando, que nem mosca, que nem marimbondo, numa caixa, numa casa deles, eles começam a concentrar, sabe o que vira? De uma obsessão, chega numa possessão. Possessão é a hora que tem um líder junto de nós e tem vários seres sustentando esse líder através da nossa energia. A gente perde o controle, eles tomam a nossa força, subjuga, manipula, se tornando uma possessão. Aí precisa de um exorcismo, a pessoa sofre muito e se ela não modificar rapidamente, ela está sujeita a acumular muito mais do que ela acumulou. Então, perguntas. Pergunte agora ou cale-se para sempre. As escolhas serão sempre nossas, né? Não se pode culpar o outro pelo que está sofrendo. Exatamente, a escolha sempre é nossa. Nós temos o livre-arbítrio de tomar o nosso caminho, de nossa escolher o bem ou o mal. Isto é dualidade. Por isso que nós estamos sendo regidos através do livre-arbítrio. Eu escolho o mal ou o bem. Eu escolho estar feliz ou estar triste. Eu escolho estar enfermo ou saudável. Dualidade. Livre-arbítrio. Ah, mas se eu escolher estar sadio, eu posso estar sadio mesmo com uma doença? O que é uma doença? Uma doença é porque eu gero muitos sentimentos negativos, somatiza essa densidade através da minha célula primordial, ramificando meus átomos, células, moléculas. E se for karma? Porque eu gerei muita negatividade no passado, eu estou cumprindo. De qualquer forma, quando eu estou com equilíbrio, harmonia, amor e controle, eu estou com os chakras desbloqueados, que por sua vez recebendo muita energia do plana, muitas substâncias puras do plana, enriquecendo minhas glândulas endócrinas, que por sua vez ramificando para os átomos, células, moléculas. E aí me torno uma pessoa saudável. Se eu tenho um karma de alguma doença, como expurgo, essa própria postura minha de equilíbrio, harmonia, amor e controle vai transmutando esse karma, porque o amor cobre multidões de pecados.
que é pecado? Karma acumulado. E o que transmuta o pecado? O que quer dizer amor transmutando multidões de pecados? Se eu fiz o mal lá atrás, eu fazendo bem hoje aqui, eu estou apagando o mal que eu fiz lá atrás. Cada bem que eu faço aqui é um mal que eu apago lá atrás. E o pior disso tudo é que grande parte da humanidade, ao invés de resgatar, diminuir esse karma, 85% estão aumentando esse karma. Imagina para onde eles irão cursar essa nova escola, o que não sofrerão. Se hoje já sofre, imagina com karma aumentado. Não é imposição de Deus. Ah, você tem karma, você vai sofrer. É escolha nossa. Nós vamos pedir para passar por vicissitudes, saindo do véu do esquecimento. A gente sai do véu do esquecimento, a gente pede para passar provas, expiações difíceis, para resgatar logo. É assim que procede. E muitos acham que é castigo divino, e não é. E muitos acham que não tem sorte. Sorte e azar é consequências da escolha de cada um. Se eu escolho trilhar num caminho mau, o que eu vou escolher? Azar. Se eu escolho um caminho altruístico, um caminho do bem, eu vou escolher sorte. Então, não é que é imposto a sorte ou azar, é eu que escolho o caminho a tomar. Quem mais? Então, vamos partir para o enfermo da alma. Lembrando que nas palestras é de extrema importância formular perguntas para que possamos saber aonde que a pessoa não entendeu, que não entendeu, tal, porque se não esgota o assunto dos nossos temas aí, ainda mais hoje que eu tratei de um canal, eu estou à base de comprimido, e se não fizerem pergunta, nós somos obrigados a terminar a palestra mais cedo. Então, vamos procurar fazer perguntas que ajudam vocês e ajudam a desenvolver a palestra. Eu tenho visto uns vídeos que falam sobre o que seria o evento. Me parece que seria um momento em que a grande parte da humanidade, à medida em que ela for despertando, né, vai chegar um momento em que, quando toda a humanidade tiver, quando pelo menos 51%, digamos, da humanidade tiver atingido esse quanto de despertar, né, que é difícil quantificar isso, mas é o que eu tenho visto, né, que aí o fato de ter mais da metade da humanidade desperta, isso como um efeito dominó, né, isso aceleraria o que seria essa transição planetária, em que nesses vídeos eles falam que seria o evento. Tem como falar alguma coisa sobre isso? Então nós vamos explicar o que significa uma transição planetária, vamos explicar o que significa um despertar de uma consciência coletiva. Para uma transição planetária não muda absolutamente nada, os dias, o que tem que passar, tudo é diretamente proporcional o que essa consciência coletiva fez para poder colher. Então, se nós desmatamos inconsequentemente, na ignorância, nós vamos ter que passar por esse expurgo para poder aprender do descaso que tivemos. Se nós poluímos, teremos que passar. Se nós contribuímos com o efeito estufa, buraco na camada de ozônio, e aí por diante, isso, toda ação tem uma reação na mesma proporção.
Então, a transição planetária, ela não muda em função das consequências do que temos que passar. O que vai mudar é cada um se despertar. Cada um. O que tiver que ocorrer já está programado. Está programado que passemos uma revolução de 2012 até 2042. Essa revolução começou recentemente, em 2012, é uma mexida internamente para conceitos e paradigmas. Quem que vai sofrer? Quem não aprender, quem não despertar, quem não buscar, quem não correr atrás. Esses vão querer cada vez mais se colocar sobre vícios, sobre a ira, sobre a esperteza, porque está vazio, ele precisa de algo para preencher que ele não está encontrando, sem ser a sedução da matéria, essas ilusões, esses maias. Então essa pessoa vai começar a procurar algo para o seu preenchimento e vai se enganando, vai ficando sempre no ledo engano. E ela vai sofrendo com isso, ela vai se decepcionando, desiludindo, se revoltando. Então, não é o cosmo que está punindo ela que não está se adequando num processo evolutivo. Então, quando uma consciência coletiva se despertar, ela pode ter menos consequência em função daquilo que tem que resgatar. Por que nós estamos tendo esses governos corruptos, completamente ignorantes das leis divinas, completamente frios, sem emoção, sem compaixão, seres de baixa índole, da índole má mesmo, que está lá dentro? Por que esses seres vão para lá? Porque é uma força conduzindo para isso, é uma abertura muito grande, porque cada povo tem o governante que merece. Quando a gente começar a nos melhorar, vai melhorando a qualidade do governo. Não é o governo que vai melhorar o povo, é o povo que vai melhorar o governo. Saiu na internet outro dia assim: se os inteligentes não votarem, os ignorantes elegerão os ladrões. Então, o que nos compete? Compete a gente nos melhorar, correr atrás, buscar saída para essa amarras que nós estamos tendo. Eu me melhorando, eu estou melhorando uma consciência coletiva. E quando essa consciência coletiva estiver, ela vai ter melhores situações para viver aqui, mas isso não vai mudar o que nós temos que passar dos débitos cometidos. Então, se falar assim, metade vai... Hoje, segundo o plano espiritual, 85% da humanidade de 23 bilhões, sendo que 15 bilhões e meio de desencarnado e 7 bilhões, mais ou menos, e meio de encarnados. Então, totalizando isso aqui, dá 23 bilhões de seres cursando essa escola terrena. 85% de todo esse montante se encontra 0% na espiritualidade e 100% na matéria. Na matéria. Se fosse hoje, para ter a transição planetária terminado, hoje, a separação do joio e do trigo, que ocorrerá em 2151, se fosse hoje, somente 14
0,5% desse montante passaria para uma nova era, porque vibra 30% na espiritualidade e 70% na matéria. 1%, aqui é 14, 1% desta total aqui vibra 70% na espiritualidade e 30% na matéria. Vamos ver, esses daqui são indespertos, não passaria por uma nova era. Então, esses seres jamais atingiria 51% nesse evento, jamais. Se chegar a 15% aqui é muito, no final de 2151. Não, vai muito chamado, poucos escolhidos. Então, esse montante aqui, esse daqui, podemos nos enquadrar nesse aqui, 14%. 1% é aqueles seres que já estão se dando, já pertence a um processo multidimensional, é aqueles que vibram no amor incondicional, aqueles que perdoam, aqueles que não revidam, aqueles que trabalham em pró de enxugar as lágrimas alheias, aqueles que estão aqui sem fazer parte disso aqui, aqueles que, esse 1%, estão aqui para ajudar, não para sofrer com coisas daqui. Olha a diferença. Será que nós estamos muito distante desse daqui, de 1%? Não está muito distante, não. Basta que nós trabalhemos com mais objetividade no que tange perdão, no que tange sinceridade de propósito, parar de barganhar com Deus. Primeiro é o reino de Deus, sua justiça, e depois tudo mais será dado como acréscimo. Ser mais alegre, mais feliz, mais grato por Deus. Está nos dando essa oportunidade bendita. Isso parece um sacrifício muito grande. Não é porque a gente não trabalha na altura. A gente não olha e nem vigia como deveria. A gente não cuida dos nossos pensamentos, palavras e ações como deveria. Se a gente começar, não paranoia, não descontrolado, não chutar o balde, chutar o pau da barraca, nada disso, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Pareceu uma situação, um problema, o que eu devo fazer para resolver esses problemas, para não me envolver tanto emocionalmente como eu me envolvi ontem? Diminuir cada dia, por causa do aprendizado que eu tive ontem, colocar em prática hoje. O que eu posso fazer para eu estar resolvendo esse problema sem me envolver emocionalmente, ou me envolvendo menos emocionalmente? Tudo isso é uma conquista diária. É difícil da gente transmutar tudo de uma vez só, mas um pouquinho cada dia não é difícil. Mas tem que ser crônico. Sabe o que é crônico? Tem que ser todo dia, todo dia. Ah, mas não pode descansar nem sábado, nem domingo? Todos os dias. Não tem férias? Não, todos os dias. Todos os dias. É que nem o viciado. Ah, será que eu não posso usar droga só fim de semana? Não. Se quiser largar, é largar de vez. Assim nós vamos conseguir. Mas a gente ainda está preso às coisas, muito ligado às coisas da matéria. Isso que pega, isso que nos dificulta, isso que traz, você vê num jogo de futebol, para o mundo inteiro.
Será que esse mundo não poderia parar para ver uma escola melhor, um hospital melhor, uma qualidade de vida melhor? Não. Isso aí dá mais satisfação ao ego negativo. Nosso herói Neymar, o Caicai, o Miojo Caicai. O apelido dele agora é Miojo Caicai. Ele seja feliz, joga o jogo dele, mas não para a gente idolatrar. Não para idolatrar. O que nós vamos ganhar com isso? A escola vai melhorar o bolso deles. Sabe quanto que eles pagaram daquele avião que eles estão lá, rodando o mundo lá? Vocês não sabem. Nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Ai, não, é o nosso dinheiro. O imposto está aumentando por causa da regalia deles. E a gente quietinho. Ah, vai Neymar, quando Neymar? Vai no supermercado, cadê o Neymar para pagar a conta para gente? Então, a hipocrisia. Oi, minha irmã. Deixa eu não estou vendo. Oi, minha irmã. É isso. Tudo que está ocorrendo hoje no mundo é uma despolarização. Isto chama-se jogar farofa no ventilador. E muitos não entendem por que está jogando essa farofa no ventilador. Então, gente, vamos deixar o povo brasileiro, já que tocamos nesse assunto, segundo a espiritualidade, não meu ponto de vista. Meu ponto de vista é esse também, mas não interessa muito. O que interessa é que os mestres passam para a gente. Então, o povo brasileiro é muito omisso. Falar assim, o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, vai demorar muito. Por que é celeiro do mundo? Porque é uma terra muito fértil. Porque é uma terra muito fértil. Por que a pátria do Evangelho? Porque aqui não tem história de guerras. Não tem muitas matanças como em outros lugares, que é um local onde pode ser ancorada uma energia e as pessoas absorverem. Mas que o povo brasileiro está numa inércia, não desperta. Está vindo muitos seres espertos aqui, mas também está vindo muitos seres com predisposição mediúnica, que a hora que despertar, cumprimenta a sua missão com equilíbrio, harmonia, amor e controle, sem vaidade espiritual, Vaidade espiritual derruba qualquer qualquer grupo, qualquer formação, qualquer segmento religioso, derruba, é isso que o plano errante gosta, é isso que o governo oculto implanta através dos Illuminatis, o poder e a vaidade espiritual, vaidade. Nos espelhemos em Jesus, como que ele pregava, como que ele usava das suas palavras, sem apologia, sem crítica, sem julgamento, sem esperteza, sem levar vantagem, ensinando amor incondicional. E a gente não liga. A gente liga para o Neymar, a gente não. Eu estou torcendo para o Brasil, mas se ele perder quarta-feira, ou se ele perder depois, tal, vou comer normal, vou dormir normal, vai ter palestra normal, não vou precisar tomar comprimido, vou precisar por causa do dente, se não melhorar. Mas não por causa do Neymar, por causa do Brasil. Agora o Galvão não, os nossos heróis, para encher o bolso do Galvão, da Globo, desses espertos que tem dinheiro na Suíça, e você
que está chorando por causa do Brasil, por causa dos jogadores da seleção brasileira pintando o chão, colocando bandeirinha, a hora que você for no supermercado, que tiver caro, a hora que a gasolina aumentar, chama o Neymar, chama a seleção brasileira que eles vão te ajudar, viu? Eles vão te ajudar. Ou senão você pede lá para o dono que é dono do avião, 90 lugares de um Boeing, que normalmente é de 300 lugares, mas a poltrona é tão grande, maior do que primeira classe, ele está muito rico agora, você pede para ele. É assim, sair dessa hipocrisia. Por que nós precisamos passar por isso? Você já viu alguém no supermercado pegando as coisas e comendo? Dificilmente se vê isso na Europa. Dificilmente se vê em país sério. Então, nós precisamos aprender muita coisa no trânsito, na educação. Precisamos aprender muita coisa para ser dignos de representante à altura disso. Então aí é que entra a nossa melhora. E muitos ficam revoltados com o governo, com a situação que está, com isso e tal, esquece da sua parte, esquece de fazer a sua parte. Então que pensemos mais nisso, igual o irmão falou do evento, não chegará a 50% tal. Se for nessa regrinha de 3, segundo também o plano espiritual, dá graças a Deus se conseguir aumentar 1% até 2151, porque hoje está em 14%, está em 15% entre esse e esse, mas se conseguir 1% a mais, dá graças a Deus, que estão achando muito difícil. Porque você chega por um desses 85% que está em desperto, você fala em Jesus, ele ri na sua cara. Fala em amor, ele dá risada na sua cara. Fala em Deus, ele dá risada na sua cara. Foi mesmo. Todo esse conhecimento que tem vindo, né, para a humanidade de um tempo para cá, cada vez mais acelerado, não está ajudando em nada. Né? Ajuda, está ajudando, sabe por quê? Como a irmã falou assim, todo esse conhecimento, toda essa experiência que estamos passando, não está ajudando em nada. E como está ajudando? Na palestra passada, pode acessar um resumo da palestra da semana passada, que os mestres diz o seguinte: mesmo com esse sofrimento, mesmo com essa ingratidão, mesmo com essa raiva, com essas guerras, a humanidade está crescendo. O que ocorre? Quando você fala para o seu filho rebelde, fala e ama, faz de tudo para que ele trilhe um caminho reto, e você não vê resposta, se desanima, se às vezes fica calada por não ver resultado. Lê do engano, aquilo são sementinhas que estão sendo plantadas. No momento certo, na hora certa, ele vai decodificar aquilo que está plantado na sua matriz energética. Então essa humanidade, esses governos nossos, governo mundial, esses seres espertos de toda espécie aí, eles estão aprendendo e um dia vão colocar em prática ou não. Maior parte vão colocar em prática. Porque quem vai para o caminho da autodestruição, somente 2% de toda a criação a nível de personalidade. Então é muito baixo o índice que não segue os princípios divinos ascensional. Muito baixo. Nós estamos aqui no mundo denso, onde
o que impera é a densidade, a maldade. Então a gente acha que é no cosmos sideral inteiro, assim, a luz está perdendo força para as trevas. Ledo engano. Se a luz, através de Deus, quisesse extinguir toda a maldade daqui da Terra ou do cosmos sideral, bastaria um piscar de olhos, que tudo se modificaria. Então por que Deus não faz isso? Porque essa é a escola bendita, que numa tridimensionalidade há necessidade de uma dualidade, o bem e o mal, para que haja uma diversidade, para tirar aqueles que estão numa inércia a despolarizarem, a sair de uma inércia. É uma conta na tridimensão. Você vai para o mundo de quinta dimensão, você já não vai ver mais seres trevosos, você não vai ver mais epidemia, eu não vou ver mais epidemia, eu não vou ver essa maldade que a gente vê aqui, que ainda vibra no mundo tridimensional. Então a gente tem isso aqui como parâmetro cósmico. A gente analisa essa maldade que o demônio, o capeta, o diabo, sei lá, o mal, o governo oculto está paliando com Deus, está enfrentando Deus. Não é isto. Não é isto. Deus é soberano na sua criação. Ele dá livre-arbítrio enquanto o ser está numa personalidade experimentando nesta matéria através de um ego negativo. Então são matérias necessárias para o despertar, para o crescimento e embasamento. E através disso vai escolher quem quer enfrentar essas dificuldades e vencer, ultrapassar essas barreiras e criando pontes, vão. 98% vão. 2% em todo o cosmos sideral não vão. Vão se autodestruindo, vão caminhando para a segunda morte, para o aniquilamento de todas as informações contidas na personalidade. Não no espírito. Porque espírito foi criado simples e ignorante. Ele só vai voltar para o Pai cheio de conhecimento e sabedoria das cocriações que ele fez da partícula pensante e partícula inteligente. Ligada a ele, conhecendo, tem que recobrar a ele puro como foi criado. Então a gente vai ter outro conceito do mal. E no estágio que nos encontremos, sem falar mal, crítica, julgamento ou apologia, muitos ainda querem se defender do mal através de magias, através de despacho, através de banho de descarrego, sem falar mal, sem crítica. Mas um dia esse ser vai perceber a força que existe dentro de si, vai usar essa força para combater o mal que ele criou dentro de si. Porque é esse mal que atrai o mal de fora para dentro. Porque força semelhante atrai força semelhante. Não vai precisar de externo para expulsar a maldade que a gente atrai em nós mesmos que atraímos. Então, quando diz assim, quem nos protege é a nossa própria luz. E como resplandece essa luz? É transmutando os sentimentos negativos que ainda impedem nós. Como que eu quero afastar o mal fazendo o mal? Hipocrisia, burrice. Olha, Deus, eu não quero que o mal atinja, mas dá licença de eu fazer mal para os outros. Eu não quero que ninguém fale mal de mim, mas tapa os ouvidos aí que eu vou falar mal dos outros. Eu não quero que ninguém seja esperto comigo, me roube e tal, mas a hora que eu estou roubando, sendo esperto para os outros, fecha o olho, não olha não. Deus é misericordioso, Ele perdoa os meus pecados. Tudo isso é hipocrisia.
tudo isso, nós precisamos entender a lei de retorno. O que eu ofereço ao universo, ele vai me devolver da mesma forma. Isso é lei de retorno. Lei de retorno. Até quando nós vamos ficar presos ou com barreiras para entender isso? É lei de retorno. Se minha vida está dura hoje, é porque eu escolhi essas provas para resgatar o que eu fiz ontem. E que eu possa resgatar com equilíbrio, harmonia, amor e controle para não sofrer. Porque Deus, mesmo a gente errando, Ele quer que resgatemos com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Com alegria. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Porque errou. Errou, eu reconheço que eu errei. Quero oportunidade para redimir o meu erro, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Com gratidão, com sinceridade de propósito, com fé, com amor, com alegria. É isso aí, a mecânica. E há muitos que não pensam assim, não agem assim, não querem saber que seja assim. Nós no trabalho, acredita, porque isso não é ser melhor do que ninguém, isso não é ter destaque, é nada, são missões, porque todas as missões são importantes, não existe missão melhor ou mais importante, existem missões mais responsáveis. E se você, assim, proceder com amor, com estudo e tal, ele tem a oportunidade de crescer mais rápido, em função de tantos envolvimento em fraternidade. Então, nós temos no nosso trabalho, a gente traz líderes trevosos, encanados. E todos esses chefes de estados, todos esses seres que mais destacam no seu país, a gente tem trazido aqui, eu conversado com esses níveis desses seres. Eles conversam normalmente. Kim, Trump e tantos outros. Eu falo assim, nós estamos aqui para mostrar o outro lado da moeda. Eles falam assim, não vem me falar em Deus não, que eu não acredito em Deus. Então vamos falar de um Criador, porque para muitos, Deus se tornou pejorativo por causa de muitos espertos ou falsos profetas que está dentro de uma religião falando nesse Deus. Falando nesse Deus ocasiona um mal-estar para aqueles. Então, se a gente vê qualquer falso profeta aí falando em nome de Deus, a gente vai correlacionar, pô, eu não quero estar junto desse Deus não, porque vê tantas falcatruas através de um falso profeta, então eles pegam birra desse Deus. Então vamos falar de um Criador. Olha para o cosmos sideral, na verdade o que nós estamos olhando é um quadrante da nossa galáxia. E no nosso universo local tem 100 galáxias. E se a gente pudesse olhar os 4 quadrantes, não sei se é pleonasmo falar 4 quadrantes, 4 quadrantes, os quadrantes então, os quadrantes do nosso sistema, que nós podemos, a gente ia ficar deslumbrado, como é que pode ter essa imensidão, mas o que a gente consegue olhar é um quadrante, é coisa pequena em função de uma galáxia. Imagine de um universo, imagine do universo, super-universo, imagine do cosmos sideral. Então é muito vasto. Olha para cima, vê se isso foi por acaso. Vê quem construiu um corpo humano, um cérebro, uma célula. Vê quem construiu um animal, uma árvore. Olha, será que foi o vento? Será que foi o Big Bang?
Criador que rege isso daí. E se criou tudo isso aqui, precisava estabelecer uma lei para que haja disciplina, senão vira bagunça. Senão cada um faz o que quer e o cosmos sideral fica uma bagunça. E qual foi a lei que o Criador estabeleceu? Foi a lei de causas e efeitos. Conversando assim com eles. Vê se vocês acham coerente. Essa lei, ela nos conduz o seguinte: se você plantar uma semente de banana, evidentemente que você terá que colher banana, não tomate. Isso é lei de causas e efeitos. Tudo que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se você planta chuchu, você não vai colher caqui. Até aí tem coerência. Se você planta ódio, você colhe ódio. Até aí tem coerência. Você planta amor, você colhe amor. Aí tem coerência. Então vamos analisar o seguinte. Então, se tem coerência até aí, vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Um ser que está cursando essa escola terrena, bondoso, caridoso, prestativo, amoroso, só sabe fazer o bem para as pessoas, determinado momento da sua vida, adquire um câncer, fica 1 ano sofrendo com essa doença, um esqueleto que não pode nem andar. Estou falando o que aconteceu com meu irmão. E um bandido que mata, rouba, tem dinheiro em toda a sua vida, mulher, bebida, festa, tiroteio. Ele comanda tudo, de repente recebe um tiro na cabeça. Talvez não sofra nem 3 segundos. Tá. Que justiça divina é essa se não tivesse uma reencarnação? E segundo as religiões, maior parte delas, não acredita em reencarnação porque trocaram a reencarnação e colocaram a ressurreição. Desvirtuou todo esse processo, e aí os espertos nada de braçada. Se não tem uma lei de causas e efeitos, eu vou fazer o que quero nessa encarnação, vou roubar, vou ficar rico, tal, que se dane que não tem hospital, que se dane que não tem merenda na escola, se dane que está morrendo gente, eu quero me dar bem. Depois que eu morrer, acabou. Não entende a lei de causas e efeitos. Então, que justiça divina é essa? Aí eles começam a fazer reflexão. Eles falam assim, é coerente, mas não vai pensar que eu vou mudar meu modo de ser, porque você está falando isso. Eu falei, nem eu quero te induzir. O que nós estamos querendo, trabalhando na luz, é trazendo oportunidade de expandir a sua consciência para você ver os 2 lados da moeda. Com consciência, você vai reparar seus erros, não na ignorância, mas consciente. Eu quis fazer isso sabendo das consequências. Deus não vai proibir de você mudar ou não mudar, mas vai te ajudar a enxergar os 2 lados da moeda. Então isso começa. Nós trabalhamos com Kim mais ou menos 1 ano direto, vários dias da semana. E ele vinha dando risada, eu vou acabar com esse mundo, vocês vão ver quem sou eu e tal. E eu agia da mesma forma com ele, pejorativamente, nos modos que ele agia, eu agia, porque não adiantava falar nada que não aceitava. Ele viu que o cerco estava aumentando, ele não estava
tendo êxito naquilo que ele estava querendo, até uns 15 dias atrás, ele aceitou conversar, porque sempre dei abertura. Se você quiser ajuda da luz, conversar para que você possa compreender, nós não estamos falando para você mudar, estamos falando para você discernir. Dos dois lados, ter parâmetros. Aí ele veio e está querendo ouvir, nós já estamos conversando com ele, mostrando. Perguntei para o plano espiritual, qual é a influência dessa conversa que eu tenho com esses líderes, a hora que esse nível reacoplar no corpo que está lá, no gabinete, lá nos Estados Unidos, lá na Coreia. Ele falou assim, imediatamente nenhum, ele nem vai lembrar que esteve aqui, como um sonho nosso. Nem vai lembrar, mas que vai ficar plantado essa sementinha, vai ficar plantado no momento adequado que ele quer, vai ajudar muito essa sementinha que for plantada. Então você que está nos ouvindo, que seu filho, sua filha se encontra na rebeldia, não ligando, não querendo, está drogado e tal, não cansa de envolver com amor, não cansa de colocar palavras fraternas, não de crítica, não de julgamento, porque quando critica não é plantado a sementinha, quando se envolve com amor, quando se faz colocações fraternas, é plantada essa sementinha. Se ele não mudar hoje ou amanhã, ou nessa encarnação, aquela sementinha vai ficar e vai ajudar muito. Isso ocorre com amor, quando a gente faz oração para uma pessoa, quando a gente manda luz para esses governantes, para essas pessoas rebeldes, na penitenciária. O que eles precisam, o que eles gostam para o vosso fortalecimento? O ódio. Quer ajudar um ser que está na ignorância, que gera ódio? Manda ódio para eles, que gera uma energia que eles gostam. Agora, mande amor, que começa a trabalhar na expansão consciencial dele. Vai impregnando de sementinhas benditas, de luz e tal. Um dia, a própria consciência dele vai chamando a atenção. Ó, fulano, você está entrando numa barca furada. Você está arrumando sarna para se coçar, em função do que ele já tem de consciência. Então é assim que procede, é assim que age a luz, não criticando, porque cada um dá o que tem no seu coração. Se ele não recebeu amor, o seu coração está vazio de amor, só está cheio de ódio. Então, ao invés da gente retribuir com ódio das pessoas que assim procedem, que possamos dar um spin nesse ódio, transformando em amor. Assim vai consertando uma consciência coletiva, assim nós vamos ter representante à altura dessa consciência coletiva, e assim nós vamos melhorando o mundo, nós vamos melhorando o lugar onde nós estivermos. E se ninguém mudar, eu me mudar, eu vou aprender a estar nesse local sem fazer parte dele. Se todo mundo fala mal de alguém, eu não falo. Se todo mundo gosta de roubar, eu não gosto. Ah, mas aí eu vou ficar um palhaço. Que fique. Ah, mas aí eu vou morar debaixo da ponte, tem gente que vai morar numa cobertura na Vieira Soto. Que more. Que more. Você vai se ficar restrito de conforto, de bem-estar, mas seu coração vai cada vez mais transbordando de coisas que as traças não corroem. Porque esses espertos que não sabem das consequências dos seus atos, pode até ter uma cobertura, não que todos que têm uma cobertura na Vieira Soto são malandro, malvado ou equivocados, mas grande parte dos que tem lá é que usou da malandragem, escravizou, sonegou, roubou. Um dia eles vão ver que fardo pesado
que eles estão acumulando. Quanto mais um ser acumula fardos inapropriados a uma evolução divina, pior são seus resgates. A gente olha esses seres jogados na rua. Hoje eu estava passando de moto em frente na General Roca, com o Conde do Bonfim, aquele movimento tremendo. Tinha uma moradora de rua, uma mulher defecando no meio de todo mundo. Perde o pudor, perde. Você fica fora de um ambiente, de uma sociedade. A pessoa não tem mais pudor, não tem mais consciência do que quer viver numa sociedade, de tão pesado que é o karma que ela escolheu. Então a gente orando, mandando luz, para que esses seres possam ter força para cumprir as suas vicissitudes, que a maior parte são expiação, para que possa ter oportunidade de reencarnar para se enquadrar num caminho digno para a sua felicidade. Assim que se constrói uma civilização com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Não como Che Guevara. Tem gente que estampa o líder Che Guevara. Põe o Neymar embaixo do Che Guevara. Põe o Neymar do lado. Sabe? Os nossos heróis. Heróis, sabe quem que é? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, São Francisco de Assis, Sati Sai Baba, Buda, Dalai Lama e tantos outros benditos que se dedicam à vida para enxugar as lágrimas alheias. Isso são heróis que passam despercebidos. São conceitos, são valores. Então, está no momento para a gente fazer uma reflexão. Você que é jovem, que gosta de festa e tal, mas faça uma reflexão. A hora que for torcer para o Brasil, nessas bandeirinhas pintadas na rua tal, que tenha essa mesma postura para reivindicar um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais honesto, não só no oba-oba, não só idolatrando esses seres que a maior parte deles são vaidosos, gostam de ostentar. Poucos fazem o que o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, pelo menos o que consta na mídia, ajuda muitas instituições filantrópicas, ajuda as crianças, asilos. Então, se tiver muito dinheiro, não fica mostrando para os outros que tem, não. Mostra para Deus que você está distribuindo adequadamente. Perguntas? Oi, meu irmão. Um minutinho. Pode. Quando você está nesse processo de despertar, de alguma forma gera um sofrimento, porque parece que você está indo na contramão da sociedade, sabe? E está mesmo. Parece que você quer fugir disso tudo. É essa a realidade. Como é que a gente consegue manter isso equilíbrio? Como a gente equilibra? Tá bom. É ter essa consciência. O irmão falou assim, quando você começa a trabalhar numa sutilização, parece que você está indo contra os princípios de uma sociedade. E quais são os princípios de uma sociedade hoje em dia? Calcada num sistema doentio. Valores distorcidos. Valores distorcidos. Muitos, ou a maior parte, vão rir da sua cara. Mas deixa Deus bater palma para você. Não a opinião desses seres equivocados. Não liga. Quando você começa a utilizar, deixar de carne, você vai em festinha, você vai passar por otário. Você não enche a cara junto com eles, você é o otário. É melhor ser o otário para os otários do que ser o otário por Deus. Porque para Deus nem os otários são otários.
Então, sempre olha o que é bom para você, o que Deus espera de cada um de nós, o que a luz espera, não que o sistema doentio te induz. Por que esses diretores da Globo, principalmente da Globo, que é a maior emissora que nós temos, e ela é maior emissora, sabe por quê? Ela trabalha em prol desses 85%, que é o número maior. 85% de indespertos. Se você está indesperto, o que você gosta? De mentira, falsidade, Big Brother. Você gosta de desonestidade, você gosta de levar vantagem, você gosta de sensualidade, você gosta de droga, você gosta de todas as distorções de valores. É o que a Globo trabalha, é o que ela emprega nessas... os fazedores de opiniões têm PhD que trabalha lá, os melhores, para formar opiniões. Se assiste um jogo com Galvão Bueno, você precisa tomar um calmante. Você entra na pilha, você descabela. Então, eles fazem isso, você quando vê um jogador assim, você quer beijar o pé deles, de tanta indução que esse pode te induz. Esses são os maiores para um conceito de uma sociedade distorcida. Um baba que passou a vida em pró ao bem-estar dos mais necessitados, trazendo mensagens edificantes, quando desencanou, meia dúzia de jornais do mundo inteiro, numa página bem pequenininha assim, morreu um líder hindu esses dias lá. Vai um jogador, um roqueiro, sim, nós não estamos falando mal do jogador, não estamos falando mal do roqueiro, mas os valores. Então, são conceitos distorcidos que essa sociedade não percebe por causa do ibope que a mídia, escrita ou falada, ou televisada, trabalha em função de ibope. Ela não quer saber que vai destruir família, ela quer saber o que prende a família para dar ibope. Quer saber? Político é a mesma coisa. Se aparecer um político lá, ó, nós vamos te sustentar aqui e tal, você dá apoio para a gente. Ele não quer saber se rouba, se não rouba, se é desonesto, se vai atrasar o país. Ele quer saber ficar mais rico, eles. São valores. E uma sociedade indesperta fica preso nessas fazedores de opiniões, que são experts nesse assunto, e cria uma sociedade tão atrasada, tão manipulada, tão subjugada. Então não importa, importa aquilo que eu faça em função da consciência que eu tenho. Se você tiver uma consciência que isso é bom para você, não ligue. Seja sereno como a lua, brilhante como o sol, seja você em toda circunstância. Não importa o que os outros façam. Porque nós estamos vivendo num sistema doentio onde é fácil ser influenciável. Quando a gente está influenciável? Basta você comprar um óculos. Não importa se é bom ou ruim. Importa que você gostou. Nossa, como esse óculos ficou bom. Criatura, eu olhei para o espelho, eu gostei. Ficou bom. Mas ficou bem. Ai, como seu cabelo está... Eu gostei, criatura. Ai, você está muito alto. Não, você que está muito baixo. Ai, seu nariz está muito grande. Não é meu nariz que está grande, é a cara que é afastada do nariz. Sabe? Eu gosto de mim. Tem gente, não. Ai, você está muito gordo. Ai, não vou comer mais. Ai, está muito magro. Sabe? Ai, você não sei o quê. E se abaixa assim, vive numa hipnose alheia. Vive influenciado. Aí você deveria fazer o curso de advocacia porque você ganha dinheiro. Não, mas eu gosto da engenharia. Não, mas faça da advocacia. Acho que eu vou fazer da advocacia.
É influenciado. A gente tem que ser o que está aqui dentro, a gente tem que ser sincero conosco mesmo, sabe? Não importa se vai dar muito dinheiro, importa que você vai fazer aquilo que você gosta, vai te dar prazer. E quando a gente faz aquilo que gosta, a gente faz bem feito. E quando se faz bem feito, pode ser dentista na Praça São Espenha, que é o metro quadrado que tem mais dentista no Brasil. Vai se dar bem. Vai se dar bem. É querer, é sentir a nossa força, é saber o que a gente quer, não ser influenciável, é correr atrás, é perseverar, e não importa. Você parou de... Minha filha, ela relata isso, é jovem ainda, parou de comer carne um bom tempo e ela vai em churrascaria, agora no meio que ela vive lá, já entende, já faz. Então vai nas festas sim, não faz? Tem gente, não vou nessa festa que está fazendo churrasco, eu odeio cheiro. Não seja desse jeito. Aprenda a conviver. Se o vento está para cá, trazendo o cheiro da cá, vai do lado de lá. Vai contra o vento. Deixa o cheiro ir para lá. Se o ambiente não está ruim, faz uma presença, já que eu estive ali, tchau, eu preciso ir, que eu estou com dor de dente e tal. Dá uma desculpa, sem falar mal de quem está bebendo, sem criticar, porque isso não compete quem está se utilizando. E boa parte de quem se utiliza não aprendeu ainda se enquadrar, porque começa a perceber, achar que quem está comendo carne, quem está bebendo ainda, Deus não ama. Tem muitos conceitos desse jeito. Se você não pertence a essa religião, Deus não gosta de você. Você não está com Deus. Se você come carne, se você toma uma bebida e tal, é nada. Vai demorar um pouquinho mais para o nosso despertar. Mas que é amado igualmente. Aquele que mata, que rouba, Deus ama igualzinho. O homossexual, o hétero, ama o magro, o gordo, o preto, o branco, ama cada raça, não importa se está mais evoluído, ama igualzinho. Agora, a nossa escolha é que determina se nós vamos crescer mais rápido ou menos rápido, sofrer mais ou sofrer menos. Eu sei que é isso, que eu já passei por isso e é uma situação difícil, mas lute por aquilo que você gosta. Queria te perguntar o que você tem a dizer sobre a data limite do Chico Xavier, né? Que ele fala que é 2019. Você acha que pode ter alguma melhora também até nessa questão dos números? Não, veja bem. Datas, o plano espiritual delegou para que cada ser aqui na Terra, dignos representantes, pudesse acessar o início de um evento. Ninguém sabe o dia e a hora que acontecerá qualquer mudança. Ninguém sabe, só Deus sabe. Então, quando fala assim, vai acabar 2019, pode ser um evento, pode ser um ancoramento mais significativo, como foi 2012, como foi 2000. Então, é nesse sentido, não que tal hora que vai haver uma revolução, isso não existe, porque tudo que foi programado no cosmos sideral foi com harmonia. Nada acontece radicalmente. Um tsunami, ele não acontece no planeta Terra, ele acontece localizado. Um vulcão, localizado. Um terremoto, localizado. E com uma predisposição, que o cientista sabe e pode se precaver. Mas tudo é com equilíbrio, harmonia, amor e controle. O Pai, para nascer, ele fez
projetor com equilíbrio. Para desencanar, com equilíbrio. O que ocorre o desequilíbrio? Uma mãe que abusa, uma mãe que não se cuida, pode ter uma gestação desarmônica e pode ter algumas consequências do parto. Um ser no desencarne que é muito apegado à matéria, ele pode ter deveras de problemas na hora dos desenlaces, dos desencarne. Nós temos filamentos energéticos, nós temos corpos inferiores que precisam ser desatados, desligados dessa matriz energética para que haja uma ruptura, para que solte, para que nós possamos sair e ser direcionado para onde for necessário. E a pessoa que tem muito apego, fica muito difícil, ela fica presa. Ela pode até desencarnar, mas fica preso naquele corpo, muitas vezes acompanhando o enterro, muitas vezes sem perceber que desencarnou, muitas vezes sofrendo consequências numa cremação, tendo impacto nos seus níveis de consciência, muitas vezes não aceitando a ajuda da luz para tratamento em colônias espirituais e fica preso na carne, na casa dela ou em algum ser de afinidade, fica lá. E como que eles fazem para se sustentar energeticamente? Eles precisam sugar a energia de alguém. E quem que será o doador energético desses seres que não quiseram, não aceitaram, por estar muito preso aqui na matéria? Aqueles que vivem com baixa autoestima, aqueles que vivem triste, aqueles que vivem doente, com ciúmes, magoado, decepcionado, revoltado, são presas altamente fáceis para esses irmãos usufruírem da energia. São seres que precisam dormir muito, dorme 10 horas e ainda levanta com sono. O despertador toca, ainda quer mudar um pouquinho, mais meia hora. Quanto mais sutil é o ser, menos necessidade de descanso noturno. O plano espiritual falou que chegaremos a um ponto que precisaremos 2 horas só de sono para recuperar a energia que a matriz energética gasta, de energia. Agora, o envolvimento emocional, muitas vezes precisa até de 12 horas para recuperar a carga que gastou no emocional. E como a humanidade está muito envolvida emocionalmente, pouco com compaixão, ela necessita dormir muito, muito. 8 horas para muitos é pouco. 8 horas para muito é pouco. Precisa de 10, 11 horas. Então, que tenhamos uma vida mais equilibrada, uma vida mais de propósito, uma meta a seguir. Porque quem vive pensando que é uma colônia de férias aqui, além de não crescer espiritualmente, além de não resgatar, além disso tudo, de ajudar, ainda sofre. E acha uma vida chata. Quem mais? Oi, minha irmã. Você falou que o processo da transição começou em 2012, não é isso?
Não, a transição planetária começou em 1951. O processo de revolução começou em 2012 e vai 2042. São 30 anos de revolução. E durante esse processo vai haver mudanças de conceitos, de paradigmas? Está vendo, já está vendo. Sim. E o que define essa divisão que você falou, de 2040 e... 2150. Não, até 2150. É. O que caracteriza essa fase? Essa fase é designada como transição planetária. O que é uma transição planetária? Mas a transição planetária já aconteceu, você acabou de falar isso. Então, vamos entender primeiro o que vem a ser uma transição planetária. Transição planetária, todos orbes têm uma energia sutil fotônica. É uma quanta de energia que rege um orbe. Orbe quer dizer planeta. Então, nós estamos no nosso sistema. O nosso sistema, ele é designado como uma precessão dos equinócios, aonde existem trópicos em volta dele. Trópicos. São 12 trópicos, né? 12 trópicos. E no meio desse precessão dos equinócios, existe um cinturão energético, chamado cinturão de fótons. Aqui é Leão, aqui é Aquário. No centro dessa precessão dos equinócios, existe um planeta que temos como referência, planeta Alcione, designado como Sol central da nossa precessão. Então, nosso sistema planetário roda em torno dessa precessão dos equinócios. Demora 25.920 anos para dar uma volta nessa precessão. Cada trópico demora 2.160 anos para ser percorrido. Então, quando esse sistema planetário passa nesse tubo de luz cósmica, chama-se transição planetária. É uma energia sutil fotônica que flui aqui em todos os orbes. É uma energia muito sutil fotônica que impulsiona, é uma quanta para elevar, dar salto quântico consciencial, e nesses dois extremos aqui, dá salto quântico dimensional. Todo o sistema planetário que passa dá um salto quântico dimensional. Então, a Mãe Terra Gaia estava 50 mil anos atrás, mais densa. Quando passou aqui em Leão, ela se elevou, e os capelinos que estavam na nossa situação hoje, estavam passando por uma separação do joio e do trigo, nessa transição planetária. E muitos deles não passaram de ano. E foram direcionados para o planeta Terra, que os acolheu, e chamados exilados de capelas. E vieram. Quando passou aqui, 25 mil anos, 50 mil anos, ainda estão aqui. Agora, muitos de nós viemos dessa légua, e outros de algum lugar, outros recentes, não importa. Importa quando passar aqui, tem essa transição planetária, que demora 2.160 anos para passar. E essa transição planetária que nós estamos tendo para sair de uma inércia demora 200 anos. Começou em 1951, vai até 2151. Então, nós começamos a entrar nesse cinturão e receber essa conta de energia para sair da inércia.
nós não vamos poder, ou não está podendo, ficar em cima do muro. Ou vai ou racha, ou vai para a sombra ou vai para a luz. Isso é a separação do joio e do trigo. Quem não atingiu um referencial mínimo para continuar aqui na Terra, que vai ser um planeta mais sutil, de amor, serão transmigrados para outras moradas do Pai, através de um planeta chamado Nibiru, Ecóbros. Então eles vão ser remanejados e está chegando as crianças de luz das Pleiades para nos ajudar a ter uma nova visão. E quando chegou 2012, aumentou essa quanta, chamado pelo plano espiritual de quanta de revolução, para dar um impulso maior nos paradigmas, nos conceitos que nós estamos percebendo. Nós estamos percebendo a mudança que está tendo, o inferno que está tendo nos 3 poderes mundiais. Qual planeta que não está sendo pressionado? Então, isto é uma revolução. Essa revolução dura 30 anos e esses momentos são momentos muito difíceis para quem quer crescer e muito fácil quem quer se autodestruir, porque tem gosto para tudo, tem possibilidade para tudo. Então, aqueles que pendem da índole má, pendem para o mal, estão fazendo mal, estão sentindo muito prazer de executar o mal, estão matando e dando risada. Mata, vai preso, deita, dorme, ronca e baba no mesmo dia. Não tem consciência disso. Separação do joio e do trigo. Deu para perceber? Só um minutinho. Então, esse período, vamos dizer assim, pior seria até 2040. Segundo o plano espiritual, é um dos momentos mais difíceis da nossa evolução que nós estamos passando agora. Nós estamos numa transição planetária que já muda e nós estamos num momento de revolução. Revolução, sabe o que é? O ego negativo chamando, nos puxando. Celso, aquele carro é maravilhoso, Celso. Junta dinheiro para ter. Você não precisa, mas você vai aparecer para os outros, você vai ter mais poder. Ego negativo. Dá uma paulada na cabeça dela, não deixa ela fazer isso com você, não. Barraquice, ego negativo, seja vaidoso, ostenta, ego negativo. Consciência crítica, Celso, perdoa. Está tendo uma oportunidade bendita. Você já conhece, você já entende que o perdão representa. Ego negativo, consciência crítica, e eu no meio, tonto, sem saber para onde ir. Pô, às vezes eu quero ter as coisas, fazer as coisas, assistir Big Brother, eu quero ir me descontrolar, ir no campo xingar a mãe, beber, usar droga, mas a outra hora eu quero ir numa palestra, quero ler um livro, separação do joio e do trigo. Vai ficando mais forte a minha maldade se eu quero pender as coisas ruins. Vai ficando um chamamento mais forte se eu quero crescer espiritualmente. Essa é a revolução de conceitos e paradigmas, que é um momento muito difícil. Se a pessoa não perseverar, não persistir, não ter disciplina, atitude, ela recua. Se a pessoa não orar e vigiar, não se acalmar através de uma meditação, ela recua. Só desilusão, aumenta a raiva, ao invés dela romper karmas negativos, ela aumenta karmas negativos. A outra encarnação vai ser bem pior do que essa. Até quando? Até quando a gente não aguentar mais com o nosso orgulho, falar, tá bom, Deus, eu vou ser mais calmo, eu vou ser mais humilde, porque eu não aguento mais. Quem não aprende com a sabedoria e o amor, aprende com o sofrimento e a dor, ou não. Então, o planeta a Terra passa para a regeneração, seria só em 2151, é isso? Não, o que ocorre é o seguinte, quando a gente entrou em 1951,
até nós já começamos a nos preparar, os cristais sanguíneos, filamentos do DNA, o pituitária pineal, isso chama-se num processo regenerativo de 4ª dimensão. Então, a Terra vibrava na tridimensionalidade, ela começou a receber uma energia regenerativa. E os nossos corpos, como nossa matriz energética, começou a se modificar. Hoje a Terra já recebe uma energia multidimensional de 5ª dimensão. O nosso corpo já vibra numa 4ª dimensão regenerativa. E a psique humana ainda vibra em conceitos tridimensionais. Paixões, desejos, má ilusão, apegos, sedução da matéria, raiva, ódio, ainda está preso aqui. E o que nós precisamos fazer? Acompanhar o ritmo. E como que a gente acompanha o ritmo? Descristalizando a hipnose mental que nós criamos. E o que vem a ser essa revolução? É uma quanta para mostrar, Celso, ou você se esforça ou você se estrumbica. Em cima do muro você não vai poder ficar mais. Você não vai poder dar tapinha no rosto e beijinho no rosto. Você escolhe um ou outro. É a revolução. O planeta Terra já está formando a malha magnética e recebendo esse influxo energético de 5ª dimensão. Já foram abertos 9 portais. O principal é o portal dos Alpes. 9 portais cósmicos. E já está pairando nos corpos superiores de cada um de nós. Nós já estamos recebendo esse influxo energético gradativamente, recebendo essa energia, e de acordo com a nossa postura em relação a essa matriz, nós vamos absorvendo e vivenciando. Nós vamos nos sutilizando e com isso nos enquadrando essa energia. E quem não faz nada para se enquadrar com essa energia, não atingirão um referencial mínimo para viver com essa energia numa 5ª dimensão. Que tem um prazo que é até 2151, que é a separação do joio e do trigo. E aí, pegarão sua mala e picarão a mula, não como castigo divino, mas como adequação energética da qual vivem. Mas o aumento da população mundial, ela vai continuar nessa proporção de estudo de aumento? Isso é relativo. O aumento da população mundial, o plano espiritual nos disse que a Terra suportaria muito mais do que 7 bilhões e meio. Só não é permitido ainda o aumento dela, que está sendo gradativo, porque o ser humano usa essa plantio inadequadamente. É sabido que é usado 80% do plantio da terra para gado, e somente 20% que come carne de gado, que gasta, por sua vez, 13 mil litros para formar 1 quilo de carne. Só aí é um descontrole geral, que inibe maior número da população ter a capacidade de viver aqui com conforto, com bem-estar. Hoje é esse descontrole todo. O clima está distorcido por causa do desmatamento. O clima está tão ruim por causa de efeito estufa, por causa de camada de ozônio, por causa desses... a energia suja que a gente usa ainda, que não tem capacidade de acessar uma energia limpa, porque essa energia limpa ia potencializar muitos materiais bélicos da humanidade. Então, se o cientista usasse essa energia limpa que vai ser usada na nova era, nós teríamos muito conforto, muito bem-estar nesse planeta, mas ainda hoje os cientistas trabalham em prol do sistema doentio ligado ao governo oculto para potencializar as nações através de ogilas nucleares.
E cada vez mais. Antes de se perguntar, parece que foi você que Não, já perguntou. Foi a irmã, né? Não, Depois- eu me empolguei, eu só queria comentar que também a gente está vendo muita perturbação mental, né? E quando você estava falando ali daquela partezinha ali que a gente está, aí eu lembrei da perturbação Pô, mental. distúrbios mentais. Vai Parece que num tá aumentando. manicômio, grande parte lá, por usar inadequadamente as suas predisposição mediúnica através de um fator extrasensorial, vão para lá. Muitos, na sua ignorância, deixam um plano errante tomar conta, sustenta esse plano errante e se torna uma presa fácil. O plano errante fica com ele, modificando todos os seus pensamentos, induzindo um descontrole mental muito grande, por causa da atitude de cada um de nós. Porque não é castigo divino, não. Sim, o que eu entendo é isso. A gente tem que sair para se preocupar com o outro, o que o outro está fazendo, e se observar. Porque o mundo só vai mudar quando você conseguir fazer o que você faz. Não é assim, ele está fazendo certo ou ele está fazendo errado. Exato. É eu que eu vou mudar. O que o outro faz, ele tem que O problema é dele. Sim, senão não adianta falar. Mas aquele líder faz isso, aquela pessoa faz O problema é dele. Sim, é só a consciência sua com você. O que nós lemos aqui? Cada um faz ou dá o que tem no seu coração. E a mudança é essa. Nós não podemos pôr nada no coração de alguém sem que ela não queira. Nós podemos dar exemplo, nós podemos incentivar, mas é ela que vai colocar. O mundo só vai Ela que vai mudar, não eu vou mudá-la. Eu posso me mudar. Então, resumindo tudo isso, o que nos compete? Dar exemplo através da nossa postura, das nossas ações, e cada dia fazer o melhor para a nossa mudança aqui. Aí nós estamos contribuindo para a nossa ascensão e para o mundo melhor, porque eu me modificando, eu estou ajudando a modificar uma consciência coletiva da qual eu faço parte. Ah, mas e se todos não mudar? O problema é deles. Aí se a Terra continuar esse bagulho, o problema é da Terra e deles. O meu problema é me sutilizar para estar aqui sem fazer parte disso aqui. O que é sem fazer parte disso aqui? É não me envolver emocionalmente com isso aqui, é aprender com isso aqui, é ajudar com isso aqui, é crescer com isso aqui e não sofrer com isso aqui. Isso é estar aqui sem fazer parte disso aqui. E agora, para dar tempo, enfermos da alma. Enfermos da alma é o que impõe primazias de ideias e desejos em detrimentos alheios. É o que defende liberdade de expressão e não se permite ouvir ninguém. É o que evita compreender as causas dos seus problemas por recear ser confrontado em seus pontos de vista equivocados. É o hipócrita que age em silêncio para que suas reais intenções não sejam expostas. É o que exaure as forças do que lhe padecem lamentações doentias e rebeldes. É o que ignora a necessidade de buscar o equilíbrio em suas atitudes de assustadora e arbitrária. Enfermo da alma é o que transita no mundo com a mente atormentada e doentia, fugindo de si mesmo. É o que segue na vida buscando coisa nenhuma, de útil ou equilibrada, face seus desajustes morais, emocionais e espirituais. Enfermo da alma é o que foge à responsabilidade diante suas escolhas e procedimentos errôneos que prejudicam seu próximo e a si mesmo. É verdade que o caminhar evolutivo terreno
é de resgate e renovação, cheio de pedras, espinhos, se expressando em sacrifício, testemunho de dor, no âmbito de cada existência. No âmbito de cada existência. Variados são os tipos de dificuldade, exigindo estudo, reflexão, trabalho, consciência lúcida para resolvê-la, expandir a consciência. Como fazer então para recuperar a boa saúde física, moral e espiritual? Vigiar a mente, usando o processo de fixação de bons pensamentos, estudar, refletir, aplicar ensinos edificantes e úteis, exercitar corpo e mente no trabalho produtivo, pois horas vazias são motivos de quedas. Fortalecer fé e esperança, construindo uma psicosfera saudável, livre das energias doentias. Buscar conversações úteis, pois mensagem de baixa autoestima leva ao estresse e à depressão. Aquele que crê, trabalha e auxilia, tudo é possível. Mas o que mais se ouve são expressões de desânimo ou rebeldia, expressões que revelam preguiça para lutar e vencer, só traduzindo em acomodação e revolta surda e infeliz. Ninguém está de férias aqui na Terra. Nascer resulta de uma programação bem traçada mediante necessidade ou imposição da lei de perfeição e progresso. Mas o caminho terreno, uns buscam estímulos superiores que os possam fortalecer, enquanto outros se fixam nos vícios, nos apelos, nas lamentações e nas rebeldias que só os depauperam e infelicitam. Insistir, lutar e perseverar sempre são condutas acertadas, já que não existem problemas sem solução. Tudo é dinâmico. Se todos os problemas são solucionáveis, que nos compete? Procurar resolver da melhor maneira possível sem adquirir sofrimento. Procurar resolver com equilíbrio, harmonia, amor e controle, com sabedoria, com inteligência. Não se revoltando, não se envolvendo com os problemas, não se lamentando, não murmurando, não delegando as frustrações que você tem a terceiros. Eu estou assim por causa de você, você que trouxe esse problema para mim. Não existe culpa, não existe erros fora de nós. Se chegou até nós, é porque nós precisávamos passar por aquele exercício, para aquela experiência. E feliz daqueles que compreendem isso e se esforça para que isso seja uma matéria de crescimento e não de sofrimento. Aqui fala: como fazer então para recuperar a boa saúde física, moral e espiritual? Vigiar a mente usando o processo de fixações de bons pensamentos. Porque tem muitas pessoas que entram numa baixa autoestima por valorizar as coisas ruins e fica preso em sentimentos ruins e dá muito valor àquele sentimento ruim, vindo até a vingança. Então, se alguém lhe fez mal, entenda com a consciência crítica, usando da consciência crítica. Se alguém me fez algum mal, é porque eu fiz mal para alguém, quiçá a esta pessoa. Então ela está sendo uma pilastra, um instrumento para o resgate da minha pendência, e que
a melhor forma dos meus procedimentos é deixar de ter razão de ser feliz, perdoar e tendo uma arma sempre conosco para que não sejamos abusados. Limites. Temos essa arma para que possamos usar para aqueles que exageram daquilo que precisamos passar. Então tem pessoas que... Meu cachorro, tinha um cachorro de 4 metros de comprimento e 3 de largura, de altura. Um pastor belga. Ele não podia ver cachorro. Passava um cachorro aí fora e ele se transformava. E um dia, sem querer, estava meio encostado, ele saiu e avançou um cachorro, mordeu aqui. Aí corri lá, peguei, trouxe para dentro, vamos no veterinário. O veterinário cuidou, deu injeção, deu tudo. No outro dia o cara falou assim, preciso fazer mais aqui, vamos no veterinário. O veterinário fez, falou, não precisa nada, está tudo medicado, eu tinha que fazer tanto. No outro dia ele falou, o companheiro está exagerando. Você está exagerando, o que era possível fazer, foi feito. Aí ele caiu na real. Se fosse, ia ficar dando dinheiro para o resto da vida. Tem pessoas aproveitadoras. Então, aí entra o limite. Opa, eu errei de ter vacilado no portão, tal, vou assumir com meus erros. Agora, não é porque eu errei, a outra pessoa vai abusar. Existem limites. Então, nós podemos, sim, dar limites. Quem não sabe defender os seus direitos não são dignos de possuí-los. Então, essa postura nós precisamos ter. Mas nunca como vingança, nunca como raiva, ódio, nunca como rigidez, sempre com firmeza baseada nos princípios divinos. Perguntas. 3 minutos. Fizemos a iniciação cósmica sábado e agora a próxima vai ser 15/9. Então, quem assim desejar, já fica atento para essa data aí, que possa ver o que representa uma iniciação cósmica e que ajuda muitas pessoas que queiram, trabalhar para transmutar sentimentos negativos, descristalizar essa hipnose mental, trabalhar com uma energia multidimensional e ter uma noção do que vem a ser uma transição planetária. E sabendo disso, ajuda muito a gente traçar uma meta para a nossa evolução espiritual. Então não perca a oportunidade aqui, aonde vocês acessarem a oportunidade, procure abraçar, porque o cosmo conspira naquilo que nós estamos necessitando. Então, se alguém dizer de um livro, vá, porque a pessoa não disse por acaso. Se alguém comentar um filme que achou legal, tal, assista. Se alguém te convidar para uma palestra aqui, ali, vá. Porque tudo é uma conspiração da nossa hierarquia espiritual. Então nós estamos chegando ao final dessas explanações, lembrando que quarta-feira não haverá trabalho de cura aqui devido ao jogo dos nossos heróis. Não haverá por causa de dificuldade de transporte, muitas pessoas vão assistir e acaba ficando 2 médios aqui e Jesus. O que é muito bom, mas a gente não precisa nem abrir para ficar com ele. Então, todos os dias que a seleção brasileira for jogar e coincidir com algum horário do trabalho que nós realizamos nessa casa, nesse portal, não funcionaremos. Então, pessoal de casa, até segunda-feira, um beijo em vossos corações.